pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos então no Evangelho segundo São Lucas, hoje capítulos 19 e 20. Lucas 19. Diz assim então a palavra de Deus que Jesus entra em Jericó e ele ia atravessando a cidade. E ali em Jericó havia um homem muito rico que se chamava Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Vendo que Jesus ia passar, e ele que era de baixa estatura, ele então sobe em uma árvore, em um sicômoro, para ver Jesus, porque ele queria ver Jesus. Lembrando que a fama de Jesus já havia se espalhado, né? Jesus já está aqui no final do ministério dele, então o nome de Jesus era muito falado e as pessoas tinham até mesmo curiosidade de conhecer Jesus. Nós não sabemos o que se passava naquele momento no coração de Zaqueu, nós só sabemos que ele subiu no sicômoro para ver Jesus e é dentro desse contexto que no versículo 5 diz assim: chegando Jesus àquele lugar, e levantando os olhos, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Imagina o susto de Zaqueu. Jesus, ele tinha ouvido falar de Jesus, mas Jesus não conhecia Zaqueu, né? E Jesus chama Zaqueu pelo nome. Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em sua casa. Ele desceu a toda a pressa e recebeu-o alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se em casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, de pé, diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Então, imediatamente acontece uma conversão no coração de Zaqueu, né? Zaqueu imediatamente ele se sente tocado pela graça e ele então diz ao Senhor: olha, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres e se eu tiver defraudado alguém, obviamente que ele defraudou e foi muita gente, porque ele era chefe dos cobradores de impostos, eu restituirei o quádruplo, 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Bendito seja o Senhor. Então essa é a missão de Jesus que eles não entenderam, né? Eles não entendiam que Jesus veio procurar e salvar o que estava perdido, né? Eles gostariam que Jesus que o Messias tivesse vindo para eles, né? Os bons, os sãos, os justos, né? Jesus diz: não, eu vim procurar e salvar o que estava perdido. A partir do versículo 11, Jesus conta então uma parábola, né? E no versículo 12 diz assim: um homem ilustre foi para um país distante a fim de ser investido da realeza e depois regressar. Chamou 10 servos e deu 10 minas a eles. E depois que ele foi investido dessa autoridade real, ele volta. E ele então, aqueles homens têm que prestar contas, né, do que eles fizeram ali com o dinheiro. Então um vem ao Senhor, né, e diz assim: olha, eu lucrei 10 vezes mais do que o Senhor me deu. Outro vem e fala: Senhor, lucrei 5 vezes mais do que o Senhor me deu. Ao que disse que lucrou 10 vezes mais, ele diz assim, que daria a ele, né, que fosse dado a ele a administração de 10 cidades. Ele que era rei, deu ali a administração de 10 cidades para aquele que lucrou 10 vezes mais.
Aquele que lucrou 5 vezes mais ganhou a administração de 5 cidades. Então, um terceiro homem vem e diz assim para o Senhor, vamos ler aqui. Versículo 20, veio também o outro, Senhor, aqui tens o teu dinheiro que guardei embrulhado num lenço, pois tive medo de ti, por seres um homem rigoroso, que tiras o que não pusestes e ceifas o que não semeastes. Replicou-lhe ele, servo mau, pelas tuas palavras te julgo. Sabias que sou rigoroso, que tiro onde não depositei, ceifo onde não semeei. Por que, pois, não puseste o meu dinheiro num banco? Na minha volta, eu o teria retirado com juros. E disse aos que estavam presentes, tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. Replicaram-lhe, Senhor, este já tem 10 minas. Eu vos declaro, a todo aquele que tiver, lhe será dado, mas ao que não tiver, lhe será tirado até o que tem. Quanto aos que me odeiam e que não me quiseram por rei, trazei-os e massacrai-os na minha presença. Depois dessas palavras, Jesus os foi precedendo no caminho que sobe a Jerusalém. Então, é uma parábola desafiadora no mínimo, né? Então, nós temos que pensar o que é que nós estamos fazendo com os talentos, com os dons, com as graças que Deus nos deu, né? Nós temos, antes de tudo, a nossa vida. O que é que nós temos feito com a nossa vida? Nós temos feito a nossa vida render, né? A nossa vida tem rendido alguma coisa de boa, né? A gente tem feito algo de bom nesse mundo. Hoje está passando nesse mundo de liso, né? A gente tem vários dons além da vida, né? E o que a gente tem feito com os dons que Deus nos deu? Nós temos feito esses dons multiplicar, nós temos feito esses dons render, ou a gente tem vivido de qualquer jeito, a gente não tem dado frutos? Que tipo de árvore nós temos sido? Porque aquele que tiver lhe será dado, versículo 26, mas ao que não tiver, lhe será tirado até o que tem, né? Então aquele que não rendeu nada, guardou no lenço, né, ali o dinheiro do patrão que tinha se tornado rei, ele foi tirado aquilo dele e foi dado àquele que rendeu 10, né? E isso não é injustiça não, foi justo. Foi justo, porque ele guardou simplesmente, né? Ele não fez render. E às vezes a gente passa nesse mundo sem fazer render, né? A gente passa nesse mundo, muitas vezes causando até prejuízo, né? Causando prejuízo à sociedade, causando prejuízo aos nossos familiares, causando prejuízo aos outros, né? A nossa vida precisa render, gente. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo a graça de multiplicar os nossos dons, de fazer algo de bom nesse mundo. Entrada de Jesus então em Jerusalém, Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho, num burrinho, né? Isso é uma profecia que está lá em Zacarias 9. Se a gente pegar Zacarias 9 seguinte, a gente vai ver que fala que vem o teu rei montado no filho de uma jumenta, né? Num jumentinho. Então, dessa profecia do Antigo Testamento, ela agora vai se realizar na pessoa de Jesus. Jesus entra em Jerusalém, naquele jumentinho, e ele é aclamado, como a gente sempre faz, né? Anualmente aí no Domingo de Ramos. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Versículo 38. Paz no céu e glória no mais alto dos céus. Nesse momento, alguns fariseus interpelavam Jesus no meio da multidão. Mestre, repreende os teus discípulos. E ele respondeu, digo-vos, se estes se calarem, clamarão as pedras, né? Então, Jesus ali, ele é aclamado na entrada de Jerusalém, porque ele é rei. Não do jeito que eles pensavam que ele seria, né? Eles pensavam que ali Jesus entraria e ocuparia o trono humano. Mas não era isso. O reinado de Jesus, como Jesus disse a Pilatos, né? Não era nesse mundo. Aproximando-se ainda mais, Jesus contemplou Jerusalém e chorou sobre ela, dizendo, se também tu, ao menos neste dia que te é dado, conhecestes o que te pode trazer a paz. Ah, Jerusalém, mas não está oculto aos teus olhos.
Virão sobre ti dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão, te apertarão de todos os lados, destruirão a ti e a teus filhos que estiverem dentro de ti, e não deixarão sobre ti, em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo em que foste visitada. E aí a gente também pode se colocar dentro dessa passagem, né? Santo Agostinho, ele dizia assim: eu tenho medo da graça que passa. Eu tenho medo da graça que passa. Que nós não deixemos a graça de Deus passar na nossa vida, né? Que nós aproveitemos o tempo que nos é dado. Que a gente não deixe a graça passar. É muito forte isso, né? Jerusalém deixou a graça passar, né? Foi visitada e não reconheceu o Senhor da glória no meio dela. Que nós não façamos o mesmo, que o Espírito Santo nos dê a graça de reconhecermos aquele que tem nos visitado, né? Aquele que está no meio de nós. Como nos diz o Antigo Testamento, no profeta Isaías, buscai o Senhor enquanto ele se deixa encontrar. Outras traduções, buscai o Senhor já que ele se deixa encontrar. Então o Senhor se deixa encontrar e nós devemos buscá-lo, né? Jesus então começa a expulsar do templo, a partir do versículo 45 aí, os mercadores, e então ele diz, né? Está escrito, aquela passagem que aqui em Lucas ela é mais resumidinha, né? E a gente então tem essa passagem de uma forma mais ampla, né, em Mateus e Marcos, e Jesus diz: a minha casa é casa de oração, mas vós a fizestes um covil de ladrões. Todos os dias ensinava no templo. Os príncipes, os sacerdotes, porém, os escribas e os chefes do povo procuraram tirar-lhe a vida, mas não sabiam como realizá-lo, porque todo o povo ficava muito admirado quando o ouviam falar. Então aqui eles já tinham tomado a completa decisão de matar Jesus, né? Eles já tinham tomado essa decisão e eles o fariam, né? E eles não sabiam como fariam, porque o povo todo aclamava Jesus, o povo todo ouvia admirado Jesus, né? Então Jesus já tinha alcançado aí uma grande fama, né? E então entra aqui, a partir no versículo 20, né? Quando Jesus ele ensinava no templo, anunciava ao povo a boa nova, e chegam ali os sacerdotes e os anciãos, os escribas com os anciãos, e perguntam para ele com que direito que ele faz aquelas coisas. E aí Jesus, muito esperto, pergunta assim: então tá, mas eu vou fazer uma pergunta primeiro. O batismo de João, ele era do céu ou ele era dos homens? Aí ele apertou, porque se eles dissessem assim, olha, o batismo de João é do céu, aí Jesus diria então, por que vocês não acreditaram nele? Agora, se eles dissessem que o batismo de João era da terra, o povo ia, né? O povo ia ficar para morrer. Por quê? Porque o povo sabia que João era um profeta. Então eles não podiam dizer que era do céu, porque eles não tinham acreditado, e eles iam estar se desdizendo, e eles também não podiam dizer que era da terra, que eles iam caçar briga com o povo, né? Uma briga feia. Então eles não sabemos de onde veio. Então Jesus diz assim: nem eu vos direi com que direito faço essas coisas. E ponto final. Ai, que o Espírito Santo nos dê a inteligência de Jesus, a perspicácia dele. Parábola dos vinhateiros, uma outra parábola, né, que nos desafia também, onde Jesus diz que um homem plantou uma vinha, arrendou a vinhateiros, ausentou-se por um tempo para uma terra estranha. E no tempo da colheita ele enviou um servo aos vinhateiros para que lhe dessem o produto da vinha. Eles o feriram e reenviaram de mãos vazias. Tornou a enviar outro servo, feriram também a esse, ultrajaram-no, despediram-no, sem coisa alguma. Enviou um terceiro, feriram e expulsaram. Então disse o Senhor da vinha: o que eu farei? E ele pensa então: mandarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo-o, porém, os vinhateiros discorriam entre si: este é o herdeiro, matemo-lo, para que se torne nossa a herança. E lançaram-no fora da vinha e o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Diz Jesus: virá e exterminará os vinhateiros e dará a vinha a outros. Não é? Ele estava falando isso ali para os anciãos, para os fariseus, para os mestres da lei ali. Então, Jesus diz isso
falando dele mesmo, falando ali que no Antigo Testamento Deus mandou os seus servos, os profetas. E o que fizeram com os profetas? Mataram os profetas, né? Mataram os profetas, desprezaram os profetas, feriram os profetas, né? Desprezaram os profetas. E agora, na plenitude dos tempos, é enviado o Filho de Deus. E o que vão fazer com o Filho de Deus? Vão matá-lo, né? Vão matá-lo. E diz aqui no versículo 19, naquela mesma hora os príncipes dos sacerdotes e dos escribas procuravam prendê-lo, mas temiam o povo. Eles tinham compreendido que se referia a eles ao propor essa parábola. Então eles entenderam que era deles que eles estavam falando, né? Que Jesus estava falando, como aqueles servos da vinha, aqueles servos maus. Entra aqui uma ocasião, eles querem pegar de Jesus de qualquer jeito, e aí eles procuram uma outra ocasião de fazer isso, e eles enviam então espiões ali e perguntam a Jesus, né? É lícito ou não é lícito pagar o imposto a César? E Jesus me fala assim, me mostra uma moeda aí. Aí, de quem que é a inscrição que está nessa moeda? De César. E Jesus diz, dê a Deus o que é de Deus, e a César o que é de César, né? Então, depois no julgamento de Jesus, a gente vai ver que eles injustamente dizem assim, que Jesus disse que não era para pagar um imposto a César. Em um momento Jesus disse isso, né? Jesus disse assim, olha, estamos nesse mundo, dê a César o que é de César, o dinheiro é de César. E o importante é que você dê a Deus o que é de Deus, né? Então, eles não conseguiram pegar Jesus. Assim não puderam surpreendê-lo em nenhuma de suas palavras diante do povo. Pelo contrário, admirados de sua resposta, tiveram de se calar. Vai falar o que nessa hora, né? Vai falar nada. Aí alguns dos saduceus, eles negavam a ressurreição, eles se colocam diante de Jesus e eles fazem aquele diálogo com Jesus sobre uma mulher que foi casando com irmão após irmão, sem deixar filhos, e perguntam então de quem ela será mulher na ressurreição. E Jesus diz, os filhos desse mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que serão julgados dignos do século futuro e da ressurreição dos mortos não terão mulher nem marido. Eles jamais poderão morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, porque são ressuscitados. Então no céu ninguém vai ter mulher, ninguém vai ter marido, né? Seremos como os anjos, seremos filhos de Deus, né? Na plenitude daquilo que nós fomos criados para ser, porque seremos ressuscitados. Bendito seja Deus, aguardamos ansiosamente este dia. Por outra parte, que os mortos hão de ressuscitar é o que Moisés revelou na passagem da sarça ardente, chamando o Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus não é Deus dos vivos, dos mortos, mas dos vivos, porque todos vivem para Ele, né? Então, ele vem aqui desbancar os saduceus. Os saduceus, eles negavam a ressurreição. Jesus diz, é óbvio que tem a ressurreição. Deus não é Deus dos mortos, é dos vivos, né? Abraão, Isaac e Jacó. Como o Antigo Testamento várias vezes traz essa realidade, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, né? Sendo ele Senhor dos vivos, então obviamente se tinha já a visão aí da ressurreição, né? A partir do versículo 41, Jesus diz que Davi o chama de Senhor. Então como é que ele pode ser filho de Davi, né? Por essas questões que são levantadas ali em meio do povo. Enquanto todo o povo ouvia, disse a seus discípulos, guardai-vos os escribas que querem andar de roupas compridas, gostam das saudações nas praças públicas, das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Eles receberão um castigo mais rigoroso, né? Mais uma vez ele denuncia aqui a hipocrisia daqueles que estão à frente do povo, né? Os escribas ali que gostavam de usar suas roupas compridas, que passavam no meio do povo como se fossem ali grande coisa, né? Como se tivesse uma justiça elevadíssima, quando no final das contas não, era muita hipocrisia, muita mentira para muita pompa, né?
cheio de grande pompa, aqueles homens, e Jesus dizia então que nós, e diz ainda que nós devemos nos guardar, né, dessas pessoas e dessas realidades, que nós também não nos tornemos assim. Nós bendizemos ao Senhor pela palavra dele, por esse dia que ele veio alimentar o nosso coração com a sua palavra. Nós agradecemos e bendizemos, Senhor, porque tu estás no meio de nós, Senhor. Nós te agradecemos e te bendizemos, Senhor, pela tua santa palavra, Senhor, e te pedimos a graça de que nós também, assim como Zaqueu, te recebamos hoje na nossa casa, Senhor. Assim como o Senhor entrou na casa de Zaqueu e mudou todo o rumo da história de Zaqueu, nós nos abrimos, Senhor, a tua presença no meio de nós. Te pedimos que o nosso coração se converta, assim como o coração de Zaqueu naquele dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.